Glória a Deus por esta manhã linda e maravilhosa que Deus já abençoou. Por que Ele já abençoou? Porque 3:9 de Gálatas diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé é aquele que crê sem ver. Ele crê, sem ver. Porque se você vê, já não é fé. 11:1 de Hebreus diz o quê? A fé é a certeza de tudo aquilo que esperamos e a convicção de fato que nós não vemos, nós cremos. Então nós temos essa fé em nós para entender o que? Jesus Cristo, ele já veio. No primeiro século, consumou toda a obra e falou, escreveu, Tetelestai. Pai, está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. João, sendo o último fator da lei, o discípulo, como queiram, terminou ali as profecias, como está escrito, Lucas, capítulo 16 e Mateus, capítulo 11, do 12 em diante. A lei e os profetas na lei de Moisés. Os profetas perduraram até João Batista. Ali vem a graça. Ali vem o entendimento, conhecimento, a transição da lei para a graça. De Romanos a Hebreus, final de Atos, começa o Evangelho. Quando você entende que Deus separou Paulo para os gentios, para que ele fosse apóstolo e mestre aos gentios, e fizéssemos nesta manhã entender, nós entendemos hoje, que a graça, ela basta. Segundo Coríntios 12:9, Jesus falando com Paulo, ressuscitado, Paulo, a minha graça te basta. Se a graça basta, não tem Santa Ceia, que é a parte judaica, não tem batismo nas águas, que é a simbologia, batismo da cruz, 6:3 de Romanos. Esse batismo é suficiente para que nós entendêssemos hoje a salvação pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não, mas vai um dom de Deus, não por obras religiosas, para que ninguém venha se gloriar. Por quê? É por fé. A fé é a certeza daquilo que você está esperando. Então a fé, ela vem para você ouvir e ouvir Deus falar ao seu coração, com palavras espirituais, que é Romanos 10:17. Então você entendendo o Evangelho, a Escritura terminou na cruz. Lucas 24:44, para que você ouvisse, antes da cruz, aquilo que foi ensinado lá. Para que aqui você ensinasse depois da cruz. Mas ensinar o quê? Sacrifício? Ensinar o quê? Buscar no monte? Ensinar tudo isso? Não. Você vai ensinar que tem que perdoar, que tem que amar, que tem que ter misericórdia, tem que ter mansidão do domínio próprio, tem que ter tudo isso dentro de nós. A mansidão, por quê? São frutos do Espírito. E Deus está de nós, aqui Ele nos concede essa bênção. Então, ouvindo antes da cruz, Isaías 49:17 falou, o nosso nome já está lá, livro da vida. Ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama. Ele falou, eu jamais me esquecerei de você. Porque 13:5 de Hebreus, você vai entender contexto e texto que ele falou que eu jamais te deixo, jamais te abandono. Porque depois da cruz, ele formou a igreja aqui na terra, consolidada na rocha, onde aqui não cai. Você aqui é ouro, é prata, é pedra preciosa. Por quê? Está escrito, 1 Coríntios 3:11. Então, Paulo edificou, colocou o alicerce, mas a base, a estrutura todinha é de Deus em nós. Por isso ele é o provedor, ele é o consolador, ele é o Cristo, ele é o profeta, ele é o amor, ele é o perdão, ele é a paz, ele é o pastor do nosso coração. Não temos pastor depois da cruz, por quê? Se misturaram no meio de pastores. Tem pastores bons? Tem. Mas se misturaram. Então, para falar a verdade, tem que deixar a religião, tem que deixar esse mundo que está secular, religioso, e entrar aqui, pela porta que é estreita. Por isso, Lucas 13:22, a porta é estreita, só entra os escolhidos, aqueles que receberam revelação. De Romanos a Hebreus, por quê? A graça é revelada, a graça, ela veio para nós sem nós merecermos, só que nós abraçamos ela e não enganamos a ninguém. Não fazemos aqui da casa de Deus casa de negócio, que é o nosso coração. Aqui é amar e perdoar e atender, receber de Deus o amor e o perdão e passar essa missão para aqueles que querem entender a graça. Porque amando e perdoando encontramos o quê? O Cristo no nosso coração. Porque se não amar e não perdoar, o Cristo aqui não está. Então temos que dar para receber. Receber de quê? De Cristo. Todo esse fruto do Espírito. Então, por que Isaías escreveu 1:19?
se você quiser e se você me ouvir, você come o melhor dessa terra. Está dentro de você. Porque está escrito. Está escrito. Você vai entender Marcos 4,20. Essa terra ela cresce a 30, a 100, 60 e a 100 por 1 dentro de você. Quando você ama e perdoa o seu irmão e você não faz acepção de pessoa. 29:11 Jeremias. Eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito de paz, não de mal, mas de bem, e te dá o fim que você deseja. Você deseja o quê? Ser abençoado, ser mais que vencedor, ser próspero, ter tudo na sua vida. Você tem que entender que desceu do céu e mora no teu coração. João, último profeta, 6,51. Eu sou o pão que desceu do céu, né? Nada semelhante àquele pão que seus pais comeram no deserto e morreram, porque o pão hoje ele é espiritual. Então, ele deu o corpo dele pelo mundo inteiro, né? Mas ao morrer, ressuscitar, deu vida ao gentio. O gentio não tinha acesso a Deus. Por quê? Lá só os judeus podiam participar da Páscoa judaica, como fala 12:43 de Êxodo. Nenhum estrangeiro poderá participar da Páscoa judaica, porque era para os judeus, não era para nós. Então, depois da cruz, não tem Santa Ceia. É Páscoa judaica, porque ele celebrou lá a Páscoa. 12:43 de Êxodo. E quando chega o 22:14 de Lucas, ali ele celebrou a Páscoa. Antes do meu sofrimento, quando ele veio, ele tirou todo problema, toda dor, toda raiva, toda ira do nosso coração. Porque a lei, ela suscita ira, mas a graça é amor e é perdão. Quando você entra pela graça, você deixou tudo fora da porta, porque você encontrou o Cristo. Quando você sai da igreja do pastor, ele fala o quê? Você está desviado, está desigrejado, você está afastado. Não, aí que você encontrou Deus no teu coração, porque você já é a igreja. Ele habita em você. Quando você vai orar dentro de você, quem ora dentro de nós é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, 8:6 de Romanos, ali está. Então, o nosso interior, ele está com Cristo, para que você entendesse todo esse mistério, porque ele colocou dentro de você um tesouro. Segundo Coríntios 4:7, se você tem um tesouro dentro de você, jamais ninguém tira. Por quê? Você tem a chave, você fechou. Você abre dia e noite, como eu estou abrindo aqui, para colocar o quê? Uma sabedoria, uma inteligência, porque ele falou, eu vou enviar pastores com inteligência e com conhecimento, que é Jeremias 3,15. Então ele já enviou tudo isso aí, está no nosso coração. Então quando um profeta ele vem e quer cobrar da igreja um dinheiro, né, e o pastor paga, o pastor não conhece a graça, não entrou pela porta e paga esse profeta, que ele está enganando a igreja com profecias que jamais vai acontecer. A volta de Jesus, ele voltou, então teu coração. Por isso ele falou, 8:1 de Romanos, ele disse, pós-cruz, nenhuma condenação há para você, porque você já está em Cristo Jesus. Se não há condenação, você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você teve de Deus já o amor e o perdão. Você entrou pela porta, recebeu uma chave que você não vê, você crê. Por isso que a fé é a certeza que você espera e já conseguiu essa chave. Você estava apagado, como um computador. Você vai ligar o computador e vai colocar lá nos arquivos, né? Aqui eu tenho um arquivo, onde que Deus habita nesse arquivo, mas não é morto, é vivo. Porque o Espírito aqui, ele é vivo. Então ele aqui concede bênção, bênção, e nos dá essa alegria de entendermos que tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 e Filipenses 4,19, ele supre todas as minhas necessidades, porque eu tenho um espírito aqui focado na palavra, onde aqui eu faço minha oração, eu faço meu louvor, eu faço aquilo que Deus pede que eu faça. Ame primeiro o seu próximo, ame primeiro a mim e o seu próximo, que você completa toda a lei e os profetas. Mateus 22, 34, 39. Então, tudo já aconteceu para que na cruz ele fornecesse para nós o que? O Espírito Santo. Destruiu o diabo na cruz, 2,14 de Hebreus. Visto que os filhos têm participação comunicar em sangue, ele, Jesus, participou, para que pela morte de cruz, né, fizesse o quê? Aniquilasse e matasse o diabo. Como os pastores entenderam que ele está morto, ele faz culto, quebra de maldição, campanhas, expulsa daqui, expulsa dali. Então, o diabo ele vai e ele volta. Não, ele está morto na cruz, acabou. Quando é que você entende isso?
Romanos 6,3. Lá ficou o nosso velho homem, aquele homem chato, né, perverso, que habitava aqui na minha carne. Esse homem saiu porque ele matou a minha carne e me deu um novo ser. Ele transformou a minha mente para me envolver com o poder do Evangelho. Está dentro de mim, dentro de você. Quando você entende essa mudança, essa transformação de vida que ele fez comigo, fez com você e com aquele que crê. Por isso que nós não vamos buscar aqui, ali ou lá, porque está dentro de vós. Lucas 7,20. Ele falou, os fariseus perguntaram quando seria na sua vinda, né? Ele falou, não vem com visível aparência, eu vou estar dentro de vós. Ele passou pela cruz, está dentro de mim, dentro de você, e de você que crê, meu irmão. Entenda um abraço, receba um abraço no coração, um beijo do seu irmão. Não vá buscar Jesus aqui, Jesus lá. Ele voltou e no teu coração hoje ele está. Cristo chegou na minha vida e ele veio me abençoar. Ele é comigo e jamais me deixará. Cristo chegou, não vá buscar ele ali ou ele lá. Cristo chegou, é no teu coração que ele hoje está. Cristo chegou na tua vida e ele veio te abençoar. Ele é contigo e jamais te deixará. Jamais te deixa, jamais te abandona. Por isso ele fez casas aqui, espirituais. 14 anos de João, eu vou fazer casas. E ele foi e fez. Da cruz para cá, ele colocou casas aqui espirituais. Ele falou, não turva vosso coração. Eu vou fazer casa, eu vou morar dentro dessa casa que é espiritual, onde é que ele mora. Por isso ele falou para mim, para você, para que ele crê. Não faça da minha casa um negócio. Pregue de graça, com amor, com perdão, com paz no teu coração. O fruto do Espírito que eu deixei dentro de você, para que você venha estabelecer aqui essa paz no teu coração, para que as pessoas que te ouçam nesta manhã tenham a paz de Cristo, porque o Cristo mora em mim, mora em você, naquele que crê. Gálatas 2,20, Paulo já falava, lá, eu não anulo a graça de Deus, se ajusta mediante a lei, mas é mediante a graça. Segue-se Cristo morre em vão. Ele não morreu em vão, morreu de todo o meu coração. Então já não sou eu mais quem vive, ele vive em mim. Ele vive em mim, eu tenho que fazer o que aqui de Deus, de mim para com você? Explicar o amor dele para com você. Jamais te deixa, jamais te abandona. Por quê? Ele é o poder. Ele é aquele que veio te proteger. E você abraça amanhã o Deus que está na tua vida. Você não vê, mas você crê que seu irmão que está ao seu lado tem um Deus no coração. Que você pratica o amor e o perdão. Meu Deus, obrigado por esse dia, que seja o melhor sábado das nossas vidas. Graças a Deus, obrigado, meu Deus, obrigado.